Há cerca de 35 anos, eu tomei contato pela primeira vez com a logística quando iniciei minha carreira lá na General Motors, e nos primeiros estudos que eu fiz nos Estados Unidos, eu vi que a logística daquela época se alterou completamente, principalmente nos últimos anos. De outro lado, além dessa parceria que eu tenho com a logística, uma parceria profissional, eu tenho uma parceria de mais de 20 anos com a entidade NTC Logística, uma entidade que tem aí o seu trabalho muito dedicado ao desenvolvimento dos profissionais. E dessa visão conjunta nasceu a nossa decisão de fazermos esse trabalho que é dedicado ao desenvolvimento, não propriamente ao treinamento, mas ao desenvolvimento do pessoal que trabalha em logística e trabalha em transportes. Será um conjunto formado por vários DVDs. Este primeiro, no entanto, ele é bastante conceitual, dedicado a debates, a discussões que vocês possam, ao longo desse trabalho, entenderem o que nós estabelecemos como foco. Entre a teoria e a prática, fique com as duas. No entanto, a logística, ela não é uma coisa tão simples, não é uma atividade tão simples como muita gente imagina. E também não é tão fácil. Vejamos agora, nesse slide que eu vou mostrar a vocês, que a logística ela pode ter um tipo de aplicação que chamamos de logística industrial. Essa logística industrial, ela está voltada para a área de suprimento, que alguns chamam já em inglês do inbound, do planejamento, geralmente é planejamento de produção, planejamento de compras, planejamento de distribuição, bem como a própria distribuição física. São três atividades altamente complexas que se interagem, mas são distintas. De outro lado, podemos falar também da logística comercial, muitas vezes entendida para varejo, mas não é verdade, porque a própria distribuição física já é um componente da distribuição comercial. E ela tem a visão de abastecimento, planejamento, distribuição. Por exemplo, enquanto o planejamento de produção lá na logística industrial se preocupa mais com a equação de máquinas e mão de obra, o planejamento da logística comercial se preocupa mais com horas de entrega, distribuição urbana, janelas de entrega, etc. E também temos, para finalizar, a logística internacional, que nada tem a ver com a logística industrial. A logística internacional, ela está mais focada para a visão da infraestrutura, por exemplo, o envio de produtos do centro-oeste brasileiro para a Ásia, né? Cabe à logística internacional estabelecer melhor rota, com melhor frequência, melhor preço, melhor custo de frete, e também analisando o que se chama na área de comércio internacional os Incoterms, que vocês vão ver ao longo desse vídeo o que tudo isso significa. E também voltado para a definição de rotas e o transporte intermodal. Também eu gostaria, nessa abertura do vídeo, mostrar a vocês que logística não é um termo novo. Na verdade, enquanto um substantivo é um termo criado na Grécia, posteriormente adaptado para logísticos em latim, de onde veio o prefixo loger. E do prefixo loger, na França, já com a língua francesa mais à frente, usou-se a palavra logistique pela primeira vez e, de fato, nasceu no exército francês. Isso é apenas para a história, para que você tenha noção que o que vale hoje é a logística empresarial. E essa logística empresarial veio a partir da retomada do consumo, principalmente americano, no início dos anos 50. E entrou pelo marketing, ultrapassou toda a atividade de marketing, hoje a logística tem vida própria. Por isso é que nós colocamos nessa nossa abertura este pensamento. Entre a teoria e a prática, fique com as duas. E, portanto, nós vamos ver agora se realmente na prática funciona essa teoria, ou então se essa teoria de fato funciona na prática. Vamos ver.
Tudo bem, Carol? Tudo bom, Prazer em ver você. Como Quanto vai? tempo, tudo Muito ótimo. tempo, você tá bem? Como é que estão os seus estudos? Olha, tá corrido, porque agora é final de ano, né? E eu tô no último ano, então a gente tá estudando Correndo muito, bastante? viu? Fazendo design, né? Design de moda. Então, interessante, Carol. Agora, você já ouviu falar de logística alguma vez, não? Olha, eu ouvi falar, eu já ouvi, mas eu não sei te explicar exatamente o que é. E se eu disser para você que a logística é responsável por fazer esse produto chegar até esse ponto de venda? É verdade. Nossa, não E eu queria te fazer imagino. então um convite. É mesmo? De me acompanhar por todo o circuito logístico, desde a fábrica até chegar nesse ponto. O que você acha? Olha, eu acho uma ótima ideia, viu? Porque eu não faço a mínima ideia de É? como essa coisa toda aí funciona. Aceita esse convite meu? Aceito, vamos lá. Vamos lá? Vamos, lógico. Então vamos lá. Então tá bom. Bem, vocês viram que nós convidamos a Carol, que foi uma amiga que eu encontrei no supermercado, no Grupo Pão de Açúcar, e nós vamos fazer o circuito logístico a partir da central de abastecimento e distribuição. No entanto, antes desta etapa da logística, nós temos a indústria, então são os fornecedores. E essa indústria tem uma logística totalmente voltada para o seu mercado. Ora para o varejo direto, chamado pequeno varejo, ora para o grande varejo, ou mesmo para os atacadistas e distribuidores. Mas se você observar agora esse slide que está na sua tela, você vê à sua direita onde está o mercado consumidor. É a primeira interface que existe com esta área chamada varejo. Esta demanda gera uma primeira informação, que é a previsão de vendas, que essa que vocês estão vendo aí, indo número 1, é a previsão de vendas, geralmente captada pela indústria através da área de marketing e vendas, que por sua vez, aí na seta número 2, gera essa informação para a área de logística, que dispara duas outras informações. De um lado, para o mercado fornecedor, que é a seta número 5, o planejamento de compras. De outro lado, a seta número 6, que é o planejamento da produção. Isso tudo é fluxo de informação. Do outro lado, nós temos a seta voltando com os materiais, indo para a manufatura, o produto acabado sendo direcionado ao varejo. Entre essas duas atividades de fluxo de informações, de fluxo de materiais, matéria-prima, insumos, material de embalagem, produto em processo, produto acabado, nós temos uma série de funcionalidades importantes para a logística industrial. Uma delas é a gestão de estoque. Gestão de estoque de matéria-prima, gestão de estoque de produto acabado, gestão de estoque de produto em processo de fabricação. E a gestão de estoque hoje é extremamente importante porque na economia, na visão econômica, na visão financeira de uma empresa, estoque parado contamina a equação de custo e lucro de uma empresa. Uma vez o produto estando pronto, nós vamos ver no próximo slide que há uma série de possibilidades para esta distribuição. A distribuição, ela vem de um lado voltado à distribuição física, acoplada à distribuição comercial. A distribuição física ela é operacional. Aí vocês podem ver os modelos diversos. O conhecido entrega direto depósito, que é o que pratica o Grupo Pão de Açúcar. O entrega direto loja, algumas indústrias trabalham desse formato, principalmente aquelas mercadorias com data de validade muito estreitas, né? Principalmente alimentos com reposição rápida. E a entrega via cross-docking, que é um modelo que, entre eles, gera esse último que a gente chama de entrega otimizada. Qual seja, era simples, começou a ficar um pouco mais complicado, e aí esse crescimento da logística fica cada vez mais sensível em termos de custo e tempo, quanto mais próximo um produto chega do consumidor. A concorrência é maior. Você há de entender isso, por exemplo, no próprio transporte de transferência. Se lá de um lado nós temos uma extração de minério para produzir, por exemplo, um produto de uma lata de alumínio que depois vai ser envasado com determinado alimento. É claro que
para o transporte e transferência, a importância maior está neste final da parte relacionada com a interface do varejo. E por esta forma fica então a nossa visão de abastecimento da indústria para o supermercado, e aí nós vamos ver diretamente com a prática numa unidade de distribuição, de abastecimento do Grupo Pão de Açúcar, para onde vamos agora e vamos lá ser recebidos pelas pessoas que realmente praticam esta logística operacional. Vamos lá ver. Bem, estamos aqui com a Carol, que nós convidamos lá na loja do Grupo Pão de Açúcar. Nesse momento estamos aqui com o Marcos, nosso amigo Marcos, que é o gerente de cadeia de abastecimento do Grupo Pão de Açúcar. Muito prazer estar com vocês aqui hoje. E nós estamos aqui em São Paulo, na região da Grande São Paulo, numa das unidades central de abastecimento e distribuição do Grupo Pão de Açúcar, que abastece basicamente cerca de 88% a 90% do seu abastecimento é centralizado, que exige uma logística de alta eficácia. E lembrando que é um grupo que está em constante expansão, e logo também exigindo contínuos estudos, melhorias, aprimoramentos no abastecimento da sua rede. No entanto, Marcos, tudo começa, vamos explicar aqui para a Carol, tudo começa do fornecedor para vocês. Por isso que estamos aqui então no recebimento, e eu queria te perguntar como é que o Pão de Açúcar, de uma linha geral, o Grupo Pão de Açúcar faz na sua relação com os fornecedores para planejar a entrega, planejar o estoque, né? Como é que é esse relacionamento de vocês com os fornecedores? Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Cada produto hoje, time, que passa pelo nosso ponto de venda, pelo nosso checkout, em cada uma de nossas lojas do Brasil, ele alimenta o nosso sistema de gerenciamento de pedidos, conhecido internamente como GE01. E ele starta duas grandes atividades na companhia. A primeira dela, ele consolida todas essas vendas e gera uma informação de pedido para os nossos fornecedores, que gera uma reposição automática nos CDs para os nossos fornecedores. Isso já considerando várias características, como prazo de entrega, coberturas desejáveis no CD e ofertas, por exemplo, já programadas. Tá? E o CD também, ele vai considerar o estoque atual da loja, a venda que aconteceu na loja, vendas previstas das lojas e outras informações como vendas de finais de semana, sazonalidade, ofertas novamente programadas, e gera essa reposição para o CD. Tá? Lembrando que todo esse processo hoje ele ocorre mais de 90% totalmente automatizado. Do fornecedor para o CD e do CD para as lojas? Sim, praticamente mais de 90% totalmente automatizado. Agora, quando você fala automatizado, considerando que a Carol é uma designer de moda, não entende muito de logística, o que significa automatizado nessa reposição? Bom, basicamente sem interferência manual em nenhum dos momentos, ou seja, a nossa equipe que está na área de venda da loja, ela se preocupa muito em fazer a venda acontecer. E todo o nosso sistema, através da logística, gerencia essas informações, gerando pedidos automáticos tanto para o CD quanto para o fornecedor. Perfeito. Agora, na reposição automática do fornecedor, aqui que nós vemos todos esses caminhões carregando, estão trazendo as mercadorias recebidas, não passa pela área comercial? Não, apenas 10% dos pedidos. Apenas 10%? Que são os produtos que estão focados em alta sazonalidade ou, por exemplo, ofertas agressivas. Os outros 90% é tudo automatizado. Ou seja, a negociação comercial, ela já não é mais um elemento de obstáculo para a operação logística. Ele já foi feita a negociação, é apenas a relação física agora da entrega, não é Sim, isso? O comercial se foca muito nesses produtos de alta expressão. Perfeito. E em preço. Volumes, datas e horários de entrega, isso fica com a logística. Aqui com vocês entenderam. Ok, bom, Marcos, deu para entender claramente suas explicações. Agora, a Carol, a minha convidada, ela é designer de moda, não entende muito desse assunto de logística, queria saber, entendeu? Tem alguma dúvida, Carol? Olha, gente, na verdade eu não entendi muita coisa. Eu queria saber mesmo qual é o papel da logística, afinal. Ela faz com que o mundo físico realmente aconteça. Não só considerando toda a informação de venda das lojas que aconteceu e que deve acontecer, mas ela junta a característica de cada fornecedor e a particularidade de cada uma das nossas lojas. Por exemplo, os hipermercados através da bandeira Extra, nós temos supermercados com Compre Bem, com Pão de Açúcar, lojas de conveniência através do Extra Fácil,
atacado através do açaí. Nós operamos com todas as categorias, alimentos, não alimentos, produtos perecíveis. Vamos ter loja que está a 6 km do CD, mas tem loja a mais de 2.000 km do CD. Então o papel da Loggi qual é? É juntar toda essa diversidade e transformar isso em escala, a fim de reduzir cada vez mais o custo do produto, em consequência para o nosso cliente. Então, gostaria de convidar para a gente ver aqui na sequência o material que foi recebido, conferido, endereçado para estoque e depois é feito a preparação do pedido e a expedição. Então, gostaria de saber, Marcos, nós podemos ver a sequência dessa operação. Com certeza, vamos lá. Então tá bom. Então, Marcos, obrigado por enquanto. Obrigado, foi um prazer. E vamos ver a Obrigada, sequência Marcos. das operações. Então, como nós vimos pela explicação, pela resposta do Marcos no recebimento da central de distribuição do Pão de Açúcar, esta interface entre o fornecedor e o supermercado cria um elo extremamente importante para o suprimento total deste pedaço da cadeia, não é verdade? Portanto, nós podemos chamar deste ponto onde o Marcos explicou para a frente de processo operacional. Como podem ver no próximo slide, nós temos esse processo operacional de uma central de distribuição que começa pelo recebimento, normalmente é onde existe a conferência do material, conferência do documento. Normalmente, hoje, toda a mercadoria para o varejo, o grande varejo, já chega paletizada. Se não chegar, também tem que haver a paletização. Posteriormente, essa mercadoria é enviada para o estoque, para a estocagem, não armazenagem, porque a armazenagem é o conjunto do processo operacional. Para a estocagem, fica aguardando o momento de ser separado, onde é feita a operação de picking, de separação do pedido, que vai ser encaminhado para a expedição e da expedição para o transporte. Então, a isso nós chamamos de processo operacional de uma central de distribuição. Claro que o processo operacional, vocês vão observar que nós temos uma série de atividades físicas e também algumas atividades relacionadas com a gestão da informação. Gestão da informação essa que vamos ver um pouco mais à frente, que é comandada pelo WMS. Não é? O WMS, que já é do conhecimento da maioria, porém hoje o WMS está muito ligado com o sistema de gestão da empresa, conhecido como ERP. Não é? Então, esse processo operacional, até o momento que nós estamos, ele leva a uma ligação muito forte entre a gestão do estoque do varejo com a gestão do estoque de suprimento do fornecedor. Como o processo operacional se realiza? Ele se realiza através de métodos, de fluxos bem definidos. A maioria das empresas não tem o fluxograma definido, a atividade anterior, a atividade posterior e também através de equipamentos. E você vê nesse slide apenas uma pequena amostra. Tenho certeza que você conhece praticamente todos os equipamentos de movimentação e armazenagem de materiais. No entanto, há duas visões para sistemas e técnicas de movimentação e armazenagem de materiais. Uma é da engenharia, é da administração. O da engenharia é aquela que se preocupa com layout, é aquela que se preocupa com o arranjo físico das estanterias, dos porta-palhas, que define, portanto, para a melhor geometria dos produtos,
o melhor formato de armazenagem, o melhor equipamento para armazenar determinado produto, a engenharia que define todo o fluxo operacional de menor distância ligado lá com o WMS, que está ligado com a produtividade de um armazém, de um depósito, uma central de distribuição. Já olhando na ótica da gestão, ou seja, da administração do estoque, a preocupação não é necessariamente só com equipamentos, nem também apenas só com o WMS. É fazer com que os produtos que estejam colocados, já definidos pela engenharia de movimentação de materiais no seu lugar adequado, eles tenham a velocidade necessária, porque a próxima etapa, depois do picking, é a expedição. E na expedição, nós já não temos mais ligação lá com o fornecedor. A nossa ligação agora será com o próximo elo, que é a loja. E o que nós vamos ver, o que acontece nesta expedição, depois que nós fizemos a formatação do pedido para cada loja ou para cada cliente, o que acontece da expedição para frente. Vocês verão que há um passo além da logística, um pouco diferente daquele anterior que nós vimos no recebimento. Então, vamos ver na expedição como funciona a operação na prática daqui para frente. Nós estamos agora na área de expedição daquela central de distribuição do Grupo Pão de Açúcar, agora com o Thiago, prazer. Estar com você, muito obrigado. E também com a nossa consumidora que nos acompanha nesse circuito logístico aqui, a Carol. Eu diria, em tese, que nós estamos agora atravessando uma fronteira entre a logística industrial e a logística comercial. Tecnicamente, não se usa muito isso, mas eu diria que a partir desse momento, o Thiago, responsável pelo atendimento das lojas, o Customer Service para o atendimento das lojas, gostaria de saber, a partir do produto que já veio recebido e foi para estoque, como é que você, então, faz a parte relacionando a previsão de venda das lojas com o seu controle de estoque para atendimento do seu cliente, que é o gerente da loja? Interessante, Vantini. A questão, tudo nasce na demanda, tá? A gente tem no nosso sistema todo o controle do histórico do que foi vendido nos últimos tempos, né? E a partir dessa venda passada, a gente programa e cria uma expectativa de venda futura. Com base dessas informações, o nosso sistema calcula, né, usa um algoritmo, e esse algoritmo cria o que a gente chama de sugestão de pedido da loja. Perfeito. E é isso que chega pra gente reabastecer, né, a loja continuamente. Esse algoritmo, ele exclui efeitos sazonais? Exatamente. Esse algoritmo, a gente a cada dia procura aperfeiçoá-lo para que ele consiga captar esses movimentos, né, dos nossos clientes a cada situação. Por exemplo, é final de semana, é dia de semana, estamos numa oferta, é Páscoa, né? Enfim, essas questões, né, para que ele seja, né, e se adeque e consiga prever de uma forma mais eficiente a venda que vai acontecer. Nessa extremidade da distribuição física, que é uma parte importantíssima da logística, nós temos hoje uma, não diria que é apenas técnica, mas é um conceito e uma prática que eu chamei de Delivery on Time. O Delivery on Time foi inspirado lá no Just in Time. Na verdade, são muito semelhantes do ponto de vista conceitual. Just in Time, que você conhece, se não conhece, eu recomendo estudar o livro do Taiichi Ohno, que foi quem criou o conceito de Just in Time no sistema Toyota de produção, que depois acabou sendo desenvolvido para todos os tipos de empresas, né? O Delivery on Time é o outro lado, ou seja, reduzir o tempo de ressuprimento para as lojas, ou mesmo hoje com o incremento substancial da venda pela internet, você ou eu ou qualquer pessoa sente claramente a insatisfação quando um produto comprado não chega no tempo pré-determinado. Então daí começa a aumentar então esse conceito do Delivery on Time. Esse é o momento que eu chamaria da fronteira
fictícia, obviamente, mas é a fronteira entre a logística industrial e a logística comercial. Na verdade, eu tenho uma dúvida. Às vezes eu vou no supermercado comprar algum produto e não encontro. Por que isso acaba acontecendo? Pode ser um mau planejamento da própria logística. De repente pode ser que um dia fez muito sol, de repente todo mundo quis comprar mais suco e por mais que a gente tivesse um estoque de segurança para prever lá, ele não é suficiente muitas vezes para justamente atender isso. Então a gente tenta entender qual é o motivo, de repente na indústria a gente não planejou conjuntamente uma promoção. Enfim, para cada motivo, né, existe uma série de ações, né, e soluções para que a gente evite a análise ruptura. causa-efeito, portanto. Agora, há casos em que a previsão de vendas na loja, ou seja, a demanda, como você definiu, ela interfira negativamente na previsão de vendas por questões de ordem comercial entre vocês e o fornecedor? Acontece, não vou dizer que é comum, mas isso faz parte do nosso dia a dia. Se existe uma trava comercial, né, um momento de mudança de tabela, onde pode acontecer, né, uma falha momentânea de abastecimento, a lógica tem que se antever a isso, né, tendo mais estoque previamente ou partindo por uma solução de qual é o item substituto, né, ou qual o meu cliente não vai sentir falta, né, ou essa falta ela vai ser minimizada, né, para que ele possa, né, atingir um grau de satisfação que ele se contente, né. Nesse aspecto de falta de produto, o varejo está um pouco mais avançado do que a indústria. A ruptura, a indústria trata de outra maneira na parte de logística, mas vocês têm um instrumento que eu gostaria de saber se ele é bem utilizado. Geralmente, quando um consumidor como a Carol vai pagar a sua conta no checkout, normalmente a operadora do caixa pergunta se faltou algum produto. Aquela informação vem para a área de vocês? Sim, na verdade é uma informação importantíssima, porque nenhuma ruptura é boa, mas a ruptura de um item que está sendo mais procurado, ele causa uma urgência, né, de resolução mais rápida, tá? Então essa informação, de alguma forma, ela é somada, né, à questão das lojas, e esses itens aparecem de forma com uma criticidade maior de abastecimento, né? E aí a gente toma ação para resolver o mais rápido possível. E finalizando, Tiago, a informação que é utilizada pelo sistema, ela nasce no checkout, na hora que está sendo pago aquela captura do código de barras. A partir daquele momento desencadeia o resto, é isso? Exatamente. Tudo que eu vou vendendo, né, vai passando lá no checkout, no ponto de venda, e aí a gente vai sumarizando isso e isso forma a demanda aí e vai montando os pontos, né? E a cada dia a gente vai tendo a história daquele produto naquela loja. Bem, como vocês observaram pela explicação do Tiago, responsável pelo abastecimento, é uma coisa importante que devemos destacar. Ele disse que tudo nasce da demanda. Isso significa dizer que a demanda ela foi gerada lá no ponto de venda, lá naquela prateleira, lá naquele checkout, no ponto de venda onde você pega e compra a sua mercadoria. Isso é possível hoje porque há uma ótima tecnologia, tanto de informação quanto de comunicação, que permite a ele receber esta informação da demanda, preparar aquela separação do pedido que falamos anteriormente e fazer a entrega. E outro ponto importante que o Tiago nos colocou foi o transporte. O transporte neste último elo, que a gente chama de last mile, ou seja, a última etapa do processo operacional, o transporte de fato ele é fundamental. E você há de entender que é mais crítico o transporte capilarizado do que o transporte de massa. Isso acredito que todos possam entender. Esse transporte capilarizado, além dele ser mais crítico, é um transporte mais complexo, que via de regra está relacionado com a distribuição urbana. E aí nós vimos que
O Pão de Açúcar, no caso que nós estamos mostrando como um exemplo prático, desenvolveu um sistema. Sem esse sistema que eles chamaram de Gelog, ele não teria condições de abastecer todas as lojas. E principalmente em função de 3 vetores. O primeiro deles é o crescimento bastante grande da quantidade de SKUs, de produtos colocados à venda. O segundo é o crescimento da própria rede, quantidade de pontos de venda, quantidade de lojas distribuídas em regiões geográficas distintas. E o terceiro elemento deste crescimento, vamos dizer, dessa necessidade desse planejamento está no vetor de consumo. Nós temos aqui o Adriano, que é o gerente nacional de distribuição do Pão de Açúcar, que vai nos explicar um pouco. Adriano, afinal, como fazemos para abastecer as lojas do Pão de Açúcar no planejamento, na operação e no controle do transporte, Adriano? Legal. O Pão de Açúcar desenvolveu um sistema logístico. Esse sistema logístico ele tem a principal característica, nada mais é do que fazer a integração de todas as tecnologias de rastreamento. Através desse sistema integrado com todas as informações que a gente consegue extrair do sistema de rastreamento, a área de gerenciamento logístico tem a responsabilidade de fazer um monitoramento de toda a frota a nível Brasil. Nós estamos falando aí de um parque de aproximadamente 1.000 veículos. Esse sistema foi construído e parametrizado para controlar processo, então a gente consegue fazer uma gestão ativa da frota, considerando todas as anomalias de entregas. A partir do momento que o veículo está em trânsito, eu consigo fazer a interação junto com os nossos transportadores e motoristas. Sou responsável em fazer todo o sincronismo operacional de abastecimento, loja, de abastecimento, fornecedor com as nossas parcerias de embalde e sou responsável também em fazer toda a integração da logística reversa para os CDs. Então a gente consegue fazer através do planejamento, cadenciar as nossas demandas tanto de embalde como auto-embalde. Então a partir desse momento que eu faço a negociação com o meu fornecedor, eu consigo garantir que o mesmo veículo tem uma maior produtividade, porque ele vai até a nossa loja, entrega o nosso produto em tempo hábil e ao mesmo tempo a gente consegue prestar serviço de operador para os nossos fornecedores, entregando aqui dentro do Pão de Açúcar. Na programação que você utiliza no dia a dia, como é que você corrige os problemas relacionados com obstáculos, tipo enchentes, vias com acidentes, rodovias com acidentes? Isso aí modifica o planejamento. Como é que você retroalimenta o seu sistema? Na verdade, a gente trabalha sempre em tempo real, e a gente está sempre atenado com os nossos problemas diários, tanto de vias como de clima, e a partir desse momento, através do sistema de gerenciamento logístico, a gente consegue fazer a interação com os nossos transportadores e com as nossas operações. Então eu consigo replanejar todo o meu processo de expedição. Essa questão de transporte, ela acaba sendo fundamental para a loja, né? Toda essa tecnologia aplicada no sistema de transporte é fundamental para a gente garantir o produto em gôndola. E além disso, nós temos nossos transportadores que eles são o nosso braço direito. Então, assim, considerando todo o processo de transportes, a gente pode dizer que, assim, para que a gente possa garantir o produto certo, na hora certa, no momento exato para o cliente, o papel do transportador para a gente ele é fundamental. Ele realmente é nosso parceiro. Então, veja, juntando tudo isso, o Adriano explicou a necessidade do Gelog. E agora nós vamos debater por quê, qual é essa composição. Porque há tempos atrás, não mais do que 15 anos, nada disso era necessário. Mas é claro que os tempos mudaram e nós falamos hoje em compressão do tempo, em redução de estoque, não ter inventário, não ter dinheiro parado fora do capital de giro da empresa, parado no estoque. Portanto, a velocidade de ressuprimento ela tem que ser muito maior. Nós estamos aqui com o Flávio. Como vai, Flávio? Flávio é o gerente de operações da Cisne Branco e ele vai nos explicar como é que faz a sua empresa para que o produto que foi separado de acordo com a demanda da loja, para que chegue no tempo certo, conforme vimos no planejamento do Gelog aqui do Pão de Açúcar. Flávio, como é que tudo isso acontece? Bem, após a separação aqui, o motorista recebe uma senha e ele encosta na doca, já específica conforme vem o planejamento do Grupo Pão de Açúcar.
E a partir daí é feito o carregamento, ele tem um tempo para poder fazer o carregamento. E com isso, ele, a partir do término, ele entrega um documento para poder ser feito a conferência do carregamento da mercadoria. E a partir daí ele recebe a nota fiscal, onde ele faz um brief lá na portaria, que é o ponto de partida que direciona ele para a loja. Mas, desculpa, esse documento que você recebe já dá o roteiro? Ele já dá. A partir do momento que ele recebe a senha, ele já tem um roteiro da loja, que é roteirizado pelo próprio grupo. Então ele já tem roteirizado por grade de recebimento, horário devido até ao problema de restrições na Prefeitura de São Paulo aqui. Então ele já sai com isso roteirizado, específico para que loja que ele vai seguir. Quando você recebe o roteiro, você já sabe qual tipo de veículo que vai usar ou isso é definido na hora? Não, isso já vem especificado já na senha. Ele já é especificado e já chamado o veículo propício para isso. Se for uma carreta, se é um truck, se é um veículo 3/4, já é especificado isso pelo roteirizador do Pão de Açúcar. Então, eu entendi perfeitamente o que ele disse, mas eu tenho uma curiosidade só. Como é que faz para controlar isso tudo? Bem, o controle a gente tem alguns indicadores e conseguimos aqui controles para você ter a saída do veículo, chegada, você tem um equipamento de rastreamento que você controla todo esse tempo de percurso até a loja e direcionados com o Grupo Pão de Açúcar para poder ter aí um controle otimizado aí do transporte, da entrega, né? Da entrega. Carol, nós estamos terminando nosso circuito aqui nas instalações da Central de Distribuição. Eu quero te convidar para nos acompanhar no veículo cinza e branco para ver como é que esse produto vai chegar na loja. Que tal? Aceita? Ah, lógico que eu aceito, né, gente? Inclusive vai ser muito interessante, porque aí eu vou saber como aquele produto que eu estava comprando foi parar até ali. Isso mesmo. Bem, já que você aceitou o convite, então vamos lá? Vamos lá. Dessa forma, o transporte passa a ter uma conotação fundamental para esta logística. E como é que esse transporte vem se realizando? Ao longo da história, a gente vê ainda hoje uma quantidade enorme de embarcadores que não contrata a transportadora. Porque não faz parte da política daquela empresa. O que, na verdade, eu vou dar a minha opinião pessoal, mas isso serve para o debate de vocês. A relação entre o embarcador e o transportador, ele deve ser sempre embasada, na minha opinião, em cima de contrato. E esse contrato, nós vamos ver pelo slide agora, esse próximo slide, contrato de serviço de transportes, onde nós temos alguns fundamentos. O fundamento do contrato ele é básico. Ele estabelece aí das partes, dos objetivos, das condições comerciais, é importante deixar isso claro, das obrigações legais, dos inventários, do prazo e, obviamente, constando dos objetivos, eu quero que fique bem claro a definição dos indicadores de desempenho para a medição. O indicador de desempenho, também conhecido como KPI, que deve gerar, e isso é importante também destacarmos aqui, é uma outra sigla em inglês, mas é assim que nós estamos no Brasil, conhecendo que é o SLA, que é o Service Level Agreements, que esse é o elemento que vai para o contrato. Portanto, isso facilita o que? A contratação do transporte. Facilita a segurança para as partes, facilita o financiamento e renovação de frota, facilita o investimento em treinamento e desenvolvimento pessoal da empresa de transportes e, obviamente, o maior investimento em tecnologia. Então, esta é, vamos dizer, a mensagem que nós podemos entender para o debate entre vocês, porque nesse caso que nós estamos vendo da prática da Cisne Branco com o Pão de Açúcar, é uma relação de aliança que já tem 31 anos. Então, ali fica bem claro que, inclusive, vai para a parte final deste nosso trabalho, alguns elementos chaves de debate para vocês, e um deles é exatamente isto. Ou seja, sumarizando o que nós ouvimos até esse momento do Marcos lá no recebimento do CD, do Tiago na expedição, do Adriano no gestão estratégica do transporte,
e do Flávio no transporte, nós encerramos uma etapa dessa logística. E nós vamos ver na próxima o que vai acontecer na interface deste transporte, como ele chegou até a loja. Vamos observar. Tudo bem? Como é que foi seu passeio de caminhão? Foi muito bom, foi ótimo. Você sabe que você participou do que a gente chama em logística de a última milha, last mile. E aí você foi acompanhado pelo Tiago, que está aqui conosco, já esteve conosco lá na logística. Eu quero te apresentar aqui o nosso amigo Leonardo, que é o gerente dessa loja maravilhosa, aqui a loja do Grupo Pão de Açúcar, Real Park, no Morumbi, São Paulo, tá verdade? Isso. Então, Leonardo, nós estamos aqui saindo de um caminhão que veio lá do CD, né? E estamos entrando na sua loja. Parece que aqui existe uma fronteira fictícia entre a logística e a loja. É isso mesmo ou não? Basicamente é isso, né? No nosso entendimento, logística é fundamental para o bom andamento da loja, né? A gente costuma dizer que a logística não é tudo, né? Mas sem a logística o nosso negócio também não é nada. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu tô vendo que esse depósito aqui ele é muito pequeno comparado ao outro. Como é que faz para não faltar produto? Bom, isso se dá o bom alinhamento do comercial, logística e a loja, né? A logística precisa entregar a mercadoria certa para a gente e no horário certo, né? Não adianta a gente ter uma oferta agressiva daqui uma semana e a mercadoria já chegar hoje para a gente. Então, Entendi. esses alinhamentos que faz com que o cliente não sinta a falta do produto na área de vendas. Então, enquanto eu agradeço a você, Leonardo, eu vou deixar uma pergunta aqui para o Tiago, dizendo o seguinte: me parece que é uma boa analogia nesse final do circuito logístico, fosse uma corrida de obstáculos, ou seja, você, como logística, passando o bastão para a loja, para que o consumidor seja sempre bem atendido. Está correto? Exatamente, Vantini. Essa analogia é muito boa, porque de fato é isso que acontece no nosso dia a dia, né? Esse é um circuito só, né? Onde de fato a logística faz o esforço para entregar o bastão, aí o produto, né? A mercadoria que a gente tem aqui, na hora certa, né? No momento correto, na quantidade correta, para a equipe aí de operações, né? Que o Leonardo representa aí, possa realmente terminar a prova aí e realmente atender nosso cliente aí da melhor forma, né? Da forma como ele vai ficar mais satisfeito. E assim fecha, então, o nosso circuito. E você, então, ficou praticamente entendendo como é que se faz para que o produto esteja na sua mão no momento que você deseja comprar, pelo preço que você quer pagar. Exatamente. Tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Thiago, muito obrigado, Leonardo, e boa sorte para vocês. Obrigado. E nós continuamos Obrigada, juntos. gente. Nós vimos então nessa questão relacionada com o ressuprimento, e nós saímos, portanto, da área de logística para a loja, o ressuprimento contínuo. Vocês recordam que lá falaram em a previsão de demanda, a partir da demanda é feito um ressuprimento contínuo. E como é que é feito esse ressuprimento contínuo? Nós vamos ver pelo próximo slide que esse ressuprimento contínuo eu posso comparar, porque é assim que um professor amigo, um grande mestre, e que recomendo a leitura dos livros dele, Martin Christopher, lá nos anos 90, início dos anos 90, criou o conceito chamado pipeline. Pipeline de inglês é um conjunto de dutos, como você vê no slide, de água. Imagine você abrindo a torneira da sua casa, do seu apartamento, imediatamente ele informa o reservatório que a água está saindo, a partir de um dado consumo, o reservatório transfere essa informação para uma segunda caixa d'água, sucessivamente, até que haja em toda a sua cadeia, ela está suprida. A torneira, ela equivale ao ponto de venda. Esse PDV é onde tem a captura das informações através do código de barra, que nós vamos ver um pouquinho à frente. E assim vai, a loja, o depósito da loja, o depósito central até o fornecedor. Há possibilidade, hoje, de um ressuprimento ser feito diretamente a partir do próprio fornecedor no ponto de venda.
Há tecnologia para isso, existem métodos, processos, e aí vão algumas siglas que já estão conhecidas e assim elas devem ser, principalmente para o profissional que está especializando na administração da logística. Então vamos lá, primeiro já falamos do WMS, Warehouse Management System. Ele está ligadíssimo com o ressuprimento, porque ele é aquela caixa d'água que tem a informação de todos os produtos disponíveis. Depois nós temos o TMS, é o Transportation Management System, que está ligado com aquele G-Log, que administra o transporte de maneira tal que, imaginemos então o transporte como seja um cano que anda, um duto em movimento. Ele, portanto, através desta visão que nós temos aqui, o TMS é muito importante. Fora isso, nós temos modelo de gestão, alguns deles ainda não bem definidos, mas o principal que se aplica no Pão de Açúcar é o CRP, que é o Continuous Replenishment Planning, que é o planejamento de ressuprimento contínuo, que na verdade é o que se pratica no Pão de Açúcar, o Commandment Inventory, que é o CMI, que vamos dizer, é o fornecedor gerenciando o produto no ponto de uso. Isso na indústria já se usa bastante, né? E aí nós transferimos a gestão do estoque para o fornecedor através, obviamente, de um contrato, por exemplo, numa área de consumo de alimentos, a aliança entre o McDonald's e a Coca-Cola. Isso é uma aliança de extremíssima responsabilidade e não pode faltar Coca-Cola no McDonald's, por exemplo. E a última que vem se discutindo ultimamente é o SOP, o Sales Operation Planning. Porém, essa última sigla, ela não é aplicável para todos os segmentos da logística. Por exemplo, para quem trabalha com a logística internacional, não tem necessariamente essa mesma preocupação com quem trabalha com uma indústria de grande volume de vendas aqui do mercado nacional. Agora, um outro aspecto importante dessa visão de tecnologia de informação é esse slide que vocês estão vendo aí agora, né, onde mostra um pequeno detalhe, uma pequena parte da tecnologia de informação. Essa relação na parte superior, nós chamamos de supply and demand, mesmo assim, mesmo em inglês, ou demanda de suprimentos, e de outro lado se relacionando com SOP. Tecnicamente isso deveria funcionar, mas na prática não funciona, como eu disse anteriormente, porque os algoritmos que estão envolvidos, algoritmos matemáticos envolvidos nos dois sistemas, eles são possuidores de variáveis distintas, e as variáveis elas não se combinam. Através do ERP que as duas empresas possuem, nós temos aqui embaixo, aí sim uma coisa que funcionaria muito bem. O WMS de uma indústria funcionando, operando em conjunto com o WMS do seu cliente, ou outra indústria, ou varejo, porque aí sim haveria não a preocupação de planejar a produção em cima de planejamento de vendas, mas sim em cima daquilo que se está consumindo. Esse aspecto é muito importante, quer seja você empresa de transportes ou indústria, ou empresa relacionada com transporte nacional, ou empresa de mineração, supermercado, não importa. Eu gostaria muito que você debatesse esse tema na relação entre fornecedor e cliente, esta ligação direta entre, vamos chamar aqui, as duas caixas d'água, entre quem recebe e quem utiliza um tipo de material. E assim, nós vemos o conjunto, falamos de toda ela, porém, as principais tecnologias de informação aplicáveis para que seja possível aquela prática mostrada pelo Tiago e pelo pessoal da loja do Pão de Açúcar, a partir daquela fronteira. E finalizo dizendo que aquele produto lá no ponto de venda não necessariamente tem o stockout por causa da logística. Como nós já dissemos anteriormente, não podemos esquecer disso. Com essa tecnologia de informação, é muito mais importante, eu diria hoje, estocar informação do que estocar produtos e materiais. Carol, você sabe que toda vez que você vem no supermercado, você passa pelo checkout, né? Conhecido pelo checkout,
e lá eles fazem a captura em cima deste selo chamado código de barras. Além de fazer aquela captura, você sabe para que serve isso, não? Não, eu sei que toda vez que eu vou fazer a compra, né, que eu passo no caixa, ele passa aquela maquininha, aquele leitor, mas eu não imagino como funciona. Mas é interessante, você sabe que aqui começa tudo aquilo que você viu lá na central de distribuição. É mesmo? Todo planejamento de demanda da loja, do varejo, do ponto de venda, começa por esse código de barra. Nossa, e é interessante. isso que eu vou explicar para o pessoal estudar e aprofundar, porque o mundo de hoje é o mundo da tecnologia. Então, Carol, depois de todo esse circuito, eu trouxe você de volta aqui, onde você estava, no começo na nossa viagem pela logística, e eu pergunto, você deu para entender bem o que é logística ou não? Olha, na prática eu aprendi, né? Acompanhei todo o processo e tal, mas se alguém me perguntar, na teoria, o que é logística? Muito bem, eu vou explicar então para você, vou explicar para todas as pessoas que estiverem vendo o nosso DVD, para que eles possam realmente não apenas conhecer, mas aplicar logística, afinal, o que é? Nós vamos saber. Então vamos ver agora com bastante atenção nesse próximo slide, porque ele merece uma profunda reflexão permanente e uma adequação dessa definição para a sua empresa. Então vamos ver esta definição. A logística, ao contrário do que muita gente pensa, não é supply chain management. Logística é parte integrante do processo da cadeia de abastecimento, é parte integrante, que tem 3 finalidades, que planeja, implementa e opera e controla de forma eficaz e eficiente. Também gravem bem isso, muita gente não sabe a diferença entre eficácia e eficiência, mas é bom que vocês saibam entender que nem toda operação eficiente é eficaz. Para todo fluxo de armazenamento de bens, ou seja, produtos, serviços e informações. Observe que lá em 1986, o Council of Logistics Management não definia logística como sendo serviços e informações, mas essa definição atual já acrescentou. Então, que tal uma empresa, uma instituição financeira, um banco também não tem a sua logística? Um hospital também não tem a sua logística? Claro. E aí fala desde o ponto de origem ao ponto de consumo. Talvez aí que algumas pessoas confundam logística com supply chain. Não é verdade, supply chain é outra coisa. E visando atender os requerimentos dos clientes, que também esse final de frase de definição não existia até 1986, que é o serviço, o atendimento aos requerimentos, às necessidades dos clientes, né? Tipo paletização, formato da UPC, da unidade de padrão de carga, janela de entrega, se vai passar o filme stretch ou shrink film no pallet, o tipo da embalagem, são requerimentos que hoje um cliente acaba tendo a sua exigência. Agora, saindo da definição da logística, que certamente você já procurou adaptar ou vai procurar adaptar para o seu negócio, vamos falar então um pouco mais sobre multimodalismo e infraestrutura, que é um tema que não está ligado diretamente à gestão da logística, mas diretamente interfere na logística. Aqui mesmo na NTC Logística existem grandes estudos mostrando o impacto da situação de estradas junto aos veículos, ou mesmo a Associação de Transporte Ferroviário tem inúmeros estudos mostrando a deficiência do meio permanente da circulação de trens. Então, na verdade, a infraestrutura é um tema que não é tratado diretamente pela logística. A logística utiliza a infraestrutura. Agora, o multimodalismo não. Ou seja, fica apenas esse comentário. Nós teremos um dos próximos trabalhos a partir desse atual, é sobre transporte multimodal, legislação, aplicação, operação, etc. Mas nesse momento eu deixo apenas para registro para vocês. E também, para já irmos caminhando ao final, a abrangência
da logística dentro do negócio de qualquer natureza. Primeiramente, os 4 elementos que estão interligados, que fazem parte, que eu chamo de gestão, operação, tecnologia e infraestrutura. São 4 elementos que estão interligados, como você pode ver à esquerda da sua tela. E à direita também 3 níveis que hoje a logística se aplica nas diversas empresas, que nós chamamos de nível operacional, o nível tático e o estratégico. O operacional é mais fácil, todos podem compreender melhor. O tático está num nível em que não exige grandes investimentos, por exemplo, estudos para localização de depósitos, quando lançamento de novos produtos, como é que se faz a distribuição comercial. Então esse é o aspecto tático. O estratégico é aquela que mexe com a rede como um todo. Por exemplo, uma Petrobras criando uma nova refinaria no Nordeste, ou uma indústria de papel abrindo uma nova fábrica no Centro-Oeste. Então, as fronteiras se modificando, e isso tem o estudo estratégico da logística. Portanto, finalizando, você pode debater logística sobre a questão operacional, a tática e estratégica. Não quer dizer que uma seja mais ou menos importante do que a outra. É que geralmente a operacional está mais ligada com custo, a tática está ligada muito mais com a abrangência geográfica mercadológica e a estratégica mais ligada com investimentos. Então, nós vamos finalizar esse nosso DVD, esse nosso material para vocês, sugerindo 10 temas que vocês poderão utilizar para debates. Primeiro, fluxo das operações. 2, fluxo da informação. E o processo operacional, que vai gerar também a visão de vocês com a organização funcional. Não me refiro aqui a organogramas com nomenclaturas de encarregado, supervisor, gerente, diretor. Não, me refiro mais ao fluxo funcional para que a logística seja realmente eficaz e eficiente. 2, identifique os pontos que merecem ser melhorados e propõe as adequações. 3, sua empresa possui política de estoque? Se não, crie um grupo de trabalho e defina uma. Mesmo que seja uma transportadora, estoque de peça de reposição. É uma coisa importante para a composição de custo. 4, idem para a política de serviço ao cliente, criando a metodologia de KPI, que já falamos anteriormente, e do SLA. Política significa um conjunto de regras aceita por todos e cumprido por todos, e preferencialmente por escrito. 5, elabora estudo para a gestão estratégica de transportes. 6, como fazer para identificar o ponto de equilíbrio, custo de transporte e nível de serviço. Isso hoje é um grande desafio para todos, para a indústria, embarcadora, para o recebedor e para o transportador. 7, as alianças e parcerias estratégicas entre embarcadores e transportadoras estão se tornando cada vez mais importantes. Isso é fato. Como a sua empresa pode aprimorar a logística através do serviço colaborativo? 8, como a tecnologia de informação e comunicação pode aumentar a eficiência e a eficácia da distribuição urbana? 9, procure elencar, discutir e definir quais técnicas de suprimento e distribuição são mais adequadas para a sua empresa. Aquele conjunto de siglas que nós citamos durante o trabalho. E, finalmente, mas não esgotando todo o tema, promova ampla discussão sobre a definição de logística e crie uma especial focada para o seu negócio. E como o nosso trabalho tem como ponto focal a relação entre teoria e a prática, né? E nós definimos que entre a teoria e a prática ficam as duas, eu recomendo muita atenção para os livros, para as leituras,
para o estudo, porque o que nós vemos hoje, nós temos aqui o livro de Administração Estratégica da Logística, Douglas Lambert, nós temos o livro do Ronald Balloux em português, nós temos aqui vários livros também de brasileiros, o Samir Ked, da Aduaneiras, falando sobre transporte, organização, seguros. Temos lá o professor Galvão Novaes, foi da Universidade Federal de Santa Catarina, com o livro dele, também é muito importante. Enfim, são várias biografias, não há dificuldade nenhuma. Você pode encontrar livros em qualquer livraria, hoje já não é mais segredo, ou mesmo pela internet você consegue comprar. A minha recomendação final é essa: não fique só na teoria, porque não resolve. Não fique só com a prática, porque também não resolve. Junte os dois e você terá sucesso. Vou aqui mais pra baixo. Eu ia falar pra ele e continuar. 1, 2, 3, vai, valendo. Pode ir embora. Na hora que entrar, tem que já entrar e manobrar pra colocar. Eu Eu vou pedir pra tirarem isso daqui. Aí, Manu, você entra, pega o pallet e passa por aqui. Aí, eu vou pedir pra você fazer mais uma vez, dependendo como sai lá, tudo bem? Aqui tá parecendo aquelas caixas brancas lá de baixo. Vou tirar. Pode. Tá, então valeu, desculpa. Eu fiz errado. Vem. Não, faz a curva. Tá bom. Agora, você conhece a edição, então você entende o que eles estão fazendo isso aí, né? Para ver a melhor condição de coisa. E se eu for no supermercado querendo comprar um produto? Muito rápido? Oi? Só presta atenção. Ah, tá. Olhando pra onde? Pra eles dois? É, aquela famosa cara de conteúdo. Você vai fazer duas perguntas, né? Aí, Não, tipo, na verdade não, eu não vou, é isso que eu tô te falando, eu vou conversando com ele que nem eu fiz com os outros. Então, eu não me prendo aquilo ali. Não, eu sei, é porque assim, eu vou perguntar pra ele como é que ele faz pra controlar aquilo tudo que ele acabou de explicar, Isso. entendeu? Aí eu não sei se eu vou saber a hora de entrar. Não, eu dou a dica. Então, antes dele responder, você me pergunta, então. Porque dependendo, como eu não sei o raciocínio que ele vai usar na resposta, tá. eu vou acompanhando o raciocínio dele. Ai, um bicho marcadinho pra mim, Paulinho, pelo amor de Deus. O que é uma aranha? A gente vai começar, só lembrar de também não virar o corpo e eu vou estar cronometrando junto com a Silmara. Qual sinal que vocês vão dar para começar lá? Se começar, ok. Oi. Se o tempo começar a estourar, aí eu faço bem assim pra realmente Então, mas aí quem vai dar o sinal de começo? Eu. O apontamento vai ter que introduzir aquele pedacinho do código de barras. Lembra? Tá. Que eu falei aqui no módulo 5. Que quando fala que é mais importante ter informação do que minha família. É isso, aí tem que pôr aquele pedacinho onde ela tá. Eu tô falando para ela para que serve o código de barra, lembra? Vamos lá então? Vamos. Então vamos. Vamos lá. Até a Lígia, isso existe. Minha carinha de conteúdo, é isso? Thaís, você vai fazer a pergunta agora.
não tá pegando seu rosto, tá? Sim, Mas senhora. vou fazer com pra mim. Tá bom. Fantine, você olha pra ela também, tá? Agora a Thaís tá perguntando. Vai gravar? É. Fica prestando atenção. Faz parte. Mas eu posso aproveitar e gravar a minha pergunta, então? Não, porque tô gravando ele. Eu vou gravar no seu. Ah, você vai gravar no meu lá. Tá tudo certinho? Tudo. Peraí, que eu me... Vamos lá. Não, agora... Tá bom. Então, valendo. Tá com você, Fantine. Ok, então nós vimos agora pelo Leonardo a explicação desta fronteira fictícia que eu coloquei aqui, né, Leonardo? Valendo, Thaís. Pode subir. Com o nosso caso. Não, nosso caso, né? Então. Seu caso. Fantine, agora você não fala, só concorda. Tá bom, é só dizer. Tá na hora? Valendo. Deu pra entender tudo? Agora, eu sei que você não sabia muito de logística, mas acho que agora você pode ver, né? Também, né? Realmente, Junto com a Carol, né? Ficou mais claro aí, né? Agora Assim, vira pra Carol, Fantine, e presta atenção na Carol fazendo a pergunta. Cadê ela? Jeito, é isso mesmo. Fica só assim. Já tá aí, é. Mais pra cima o macarrão. Aí. Como é que é? Mais pra cima? Assim, Ah, tá bom. Tá. Tá bom. vai. Oi, Fantine, olha pro lado. Oi, Fantine, tudo bom? Nossa, que ótimo. É? Pronto. Agora vai, Ah, quando vier alguém dali, pede um segundo com a mão, tá? Hein? Pode ir, vai. Só é 10 segundos aqui só. Ai, tá bom, moço, tá bom. Tá bom. Coloca ela lá em cima, eu vou deixar ela lá. Não, tá bom. Quer um paraquedas? Tá com medo do quê? É muito alto isso aqui. Sem cinto mesmo, pô. Põe só aqui, ó. Não, mas não tem Pô, perigo. amarra no pescoço, mano. Amarra no pescoço. Não tem um lugar aqui. Aí você faz o movimento levantando ele, aí você deixa ele no alto um pouquinho